Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Iniciamos agora, então, a nossa meta 11. Falaremos sobre figuras de linguagem, isso na nossa aula, que seria de língua portuguesa, e também vou falar de verbete para produção de texto. Tudo isso nesse mesmo vídeo. Vamos lá, então? A gente tem que nas figuras de linguagem nós temos um sentido denotativo, que é o sentido de dicionário, e temos um sentido conotativo, que é um sentido figurado. Certo? Quando eu digo domador prendeu a fera, essa fera só pode ser um animal, um bicho. Poderia dizer Marcela é fera em matemática, e aí, com sentido conotativo, eu estou querendo dizer que ela é muito boa em matemática. Veremos duas figuras de linguagem. A primeira figura de linguagem que nós veremos é a aliteração. A aliteração é a repetição de uma mesma consoante ou de sons consonantais, certo? E a aliteração vai facilitar, vai acrescentar ritmo e musicalidade para o meu texto. Olha lá a sentença. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Estou repetindo o som do T, o som do P, esse som de M, N ali, é um som consonantal, e esse som está me dando musicalidade, está dando mais fluência para o meu texto. Vou chamar de aliteração. Por outro lado, eu tenho a assonância, que consiste na repetição de uma vogal ou de vogais que apresentam o mesmo som, dando mais ritmo, também reforçando aquela ideia que eu quero expressar. Vamos ver ali comigo? Eu tenho um poeminha do Manuel Bandeira que se chama A Onda, e ele diz o seguinte: a onda anda aonde anda a onda? A onda ainda onda, ainda anda. Aonde? Aonde? A onda, a onda. Estou repetindo esse som de A, esse som de O. Tenho aqui a assonância, porque A e O são vogais do meu alfabeto. E essa repetição reforça a minha ideia e também traz musicalidade para o meu texto. Já para nomásia, são palavras que têm o mesmo som, mas com sentidos diferentes. Vamos ver o poeminha que eu trouxe ali para vocês? Eu só versifico para versifico menos só. E aí você tem versifico, do verbo versificar, de produzir versos, e você tem a construção versifico, que significa olhar se permaneço. Então, dois versificos com significados diferentes, eu tenho, portanto, uma paranomásia. E agora falar um pouquinho de produção de texto, falar um pouco desse gênero textual chamado verbete, que vai poder ser encontrado em dicionários, em glossários e em enciclopédias, que é um texto impessoal, ou seja, não tem marca de pessoa, primeira pessoa, e geralmente vai estar escrito numa linguagem mais formal. Trouxe um exemplo de verbete para vocês com a própria palavra verbete, isso está no dicionário online, que diz verbete, substantivo masculino, nota ou comentário que foi registrado, anotado, apontamento, nota, anotação, registro. 2, ou seja, significado 2, pequeno papel em que se escreve um apontamento. E aí ele vai te dar alguns significados, alguns verbetes do que seria a palavra verbete. Bom, eu disse que verbetes podem ser encontrados em dicionários, e os dicionários apresentam o maior número possível de significados de uma palavra e exemplos do seu uso em vários contextos. Então veja, aqui peguei esse verbete do dicionário. Ele apresenta a palavra, ele vai apresentar como você se pronuncia, que é verbete, não verbete. Vai apresentar a classe gramatical que ele apresenta, tudo isso no dicionário. Seus significados e usos. E também a origem, certo? Vários dicionários vão trazer essa questão da origem aí e o seu uso em vários contextos. Já glossários e enciclopédias, eles são mais resumidos, ele apresenta os significados de uma palavra em determinado contexto de uso. Eles podem apresentar informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade, por exemplo. Ou seja, se eu buscar num dicionário o que foi o governo Vargas, não vai aparecer. Mas se eu buscar numa enciclopédia, pode ser que apareça. Por quê? Porque a enciclopédia, ela me traz informações sobre assuntos importantes e relevantes. E também sobre personalidades, ou seja, sobre pessoas que foram importantes na história. O verbete do dicionário
é, portanto, um texto objetivo que vai ter como finalidade informar o leitor sobre o significado de uma palavra. Os verbetes de dicionário são organizados segundo a ordem alfabética e eles vão conter subdivisões. Um exemplo de verbete, você joga lá no Google ou procura no dicionário gritar. No Google, dicionário online, lógico. E aí vai aparecer gritar. Classe de palavras, ele é um verbo. Ele pode ser um verbo transitivo, indireto e intransitivo, significando chamar por socorro. Lembrando que transitivo e indireto é aquele que precisa de complemento com preposição, e intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Te dá um exemplo de uso. Desesperado, gritou pelo amigo. Certo? Aí ele vai dar 2, ou seja, significado 2. Ele pode ser só intransitivo, dar gritos. Então, ele pode ser só um verbo que não precisa de complemento. As crianças gritavam, ou soltar a voz, certos animais. Exemplo 3, ele pode ser transitivo direto, bitransitivo e intransitivo, dizer algo ou falar com a voz muito alta. Transitivo direto, complemento sem preposição. Gritou que não aceitava. Certo? Bitransitivo, daí aquele é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, e intransitivo, complemento sem preposição. Ele vai dizer também, definição 4, transitivo direto e transitivo indireto por extensão, significando clamar, reclamar e exigir, uma injustiça que grita imediata reparação. E, por último, ele vai dar o significado como transitivo indireto e intransitivo, significando queixar-se veementemente, protestar. Contra tudo, gritou contra tudo e contra todos. Vai dizer que a origem vem do latim vulgar, gritare, certo? Que é bradar por socorro ou chamar em voz alta. Então, essa foi a nossa meta 12. Falamos aí um pouquinho de figuras de linguagem na aula de língua portuguesa, um pouquinho aqui de verbete. Nos vemos na aula online, na qual eu vou explicar tudo isso com um pouco mais de calma e mais detalhado. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá. Beijo grande e até a próxima aula.